Lucas, capítulo 14. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14. Nós iremos ler a partir do versículo 25. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne seco, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam fora. E tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante da Tua presença uma vez mais uma oração, te dando graças pela Tua palavra que foi lida. Que o Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações nessa manhã, nesse dia do Senhor. Nos instrui, ó Deus, a vivermos de fato para a glória do Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que nosso entendimento, compreensão seja aberto pelo Senhor mesmo, para que assim possamos compreender, entender e assim vivermos, ó Deus, a Tua palavra, para que assim possamos refletir, glorificá-lo, amar o Senhor em obediência à Tua palavra mesmo. Fale conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu sentar. Irmãos, esse ano fez 5 anos, eu casei em 2019, 2018 eu noivei, e quando eu noivei, tem toda aquela organização, toda aquela preparação. A Ana, quem conhece, minha esposa, ela preocupada mais com a questão de casamento, ornamentação, a festa, enfim. Acho que é mais do lado da mulher esse sentimento. E eu mais preocupado com a questão de onde morar. E, inicialmente, na nossa cabeça era morarmos de aluguel em Tabatinga. E meu pai, enfim, conversou comigo e disse: não, tem a casa aí, você reforma ela, enfim, e vocês moram aí. Então, minha preocupação era: então eu preciso reformar essa casa, né? A forma que estava, não tinha como morar, até mesmo por causa da minha sensibilidade, né? Cadeirante e tudo, enfim. Então, eu tive que projetar toda uma reforma na casa, gastos e assim por diante. Então, eu tive que pensar o gasto que eu teria, como seria e como eu pagaria esses gastos. E não foi pouco na época, porque praticamente eu fiz uma reforma completa na casa. Troquei toda a cerâmica, troquei portas, enfim.
fiz todo o levantamento, o orçamento, eu calculei, e a minha questão era como eu vou pagar essa reforma, porque na época foi um gasto bem considerável. Então eu tinha já uma parte que eu já tinha juntado, na realidade, antes de casar, eu ia comprar um carro, né, um novo carro. Aí casou com o projeto que eu trocava. Então já tinha uma parte, a Ana também já tinha uma parte reservada. E eu disse, não, bom, eu tenho uma parte, ela tem uma parte, dá para pagar pelo menos uma boa entrada na reforma, e aí nós vamos pagando em parcelas, vamos parcelando, enfim. Então houve um projeto, houve um planejamento de como eu ia pagar, de como, de fato, eu ia honrar esse compromisso. E assim fez, e assim nós casamos, eu reformei a casa, apesar que quando eu casei não tinha terminado a reforma, mas caímos para dentro da casa, o cerâmico ainda para fazer, pintura, pensa numa dificuldade, morar dentro de casa, reformando, é uma coisa que tem. Mas houve um planejamento, houve toda uma estrutura para que de fato nós chegássemos a concluirmos essa reforma. O texto que nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao versículo 35, fala-nos sobre pensarmos, ou planejarmos, ou refletirmos acerca do preço de sermos um discípulo. Ou seja, quando Jesus ele veio a essa terra, pregou o Evangelho, instruiu, ensinou o Evangelho a todos aqueles a qual ele, de fato, pregou, ele sempre colocou condições para ser um discípulo. Ou seja, não somente Cristo, mas desde o Antigo Testamento, quando Deus se manifestou, criando Adão e Eva, e assim por toda a história, Deus sempre colocou condições para que o homem viesse servi-lo. Até mesmo como servi-lo, como adorá-lo, como viver a vida diante dele, Deus sempre colocou condições. Nós vemos até mesmo a questão de adorarmos a Deus, o Antigo Testamento não era de qualquer forma. Eles tinham que se aproximar diante de Deus de uma maneira reverente, prostrar-se diante do Senhor. Deus deu todo o mandamento, todo o Antigo Testamento para que eles viessem de fato servir a Deus, viver para Deus. Então, desde o Antigo Testamento, servir a Deus não era, e não é de qualquer forma e de qualquer maneira. Sempre Deus colocou condições. Sempre houve um preço, de fato, para servirmos a Deus, ou servir a Deus, como no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, não é diferente. Cristo, quando começa a pregar o Evangelho, a pregar a sua própria palavra, para aqueles que de fato chegavam para ouvi-lo, Jesus sempre colocou condições para que eles viessem seguir ou servir. Então não era, e não é de qualquer maneira, de qualquer forma. Não é como eu penso, como eu quero servir a Cristo. Não como hoje, infelizmente, como nós estamos vivendo, onde as pessoas veem a Cristo ou veem a igreja e elas acham que pode servir a Deus de qualquer forma e de qualquer maneira. Não, eu vou adorar a Deus dessa forma, eu vou servir a Deus dessa forma, eu acho, eu penso, eu acredito que eu estou certo. Não. A palavra do Senhor ela vai nos dar condições, ela vai nos instruir de fato como nós devemos servir a Cristo. Então as pessoas elas têm essa mania de achar que, não, eu estou fazendo para Deus, então é o que importa. Não, Deus sempre colocou condições como nós deveríamos servir a Ele. Então Lucas vai tratar exatamente desse preço de ser um discípulo, ou as condições de sermos um discípulo. No versículo 25 ele começa a dizer: grandes multidões o acompanhavam. Nós sabemos que quando Jesus se reunia para pregar o Evangelho, grandes multidões de fato se reuniam para ouvir o Evangelho.
há pelo menos 3 grupos que se reuniam para ouvir Cristo falar. O primeiro grupo tinha os críticos, os escribas, os fariseus. Eles iam de encontro a Cristo, não para de fato ouvir a pregação e dizer, olha, benção, palavra de Deus, não. Eles iam para achar algum erro, eles iam para achar alguma falha em Cristo e acusar, dizendo, olha, esse homem está blasfemando, esse homem está pregando aquilo que Deus de fato não pregou ou ensinou, ou Moisés não nos ensinou. Então havia esse primeiro grupo, que eram os críticos, os escribas e fariseus. Um segundo grupo era aqueles que iam até Jesus por causa da bênção, por causa daquilo que Cristo tinha para lhes oferecer, como curas, milagres, talvez o pão multiplicado, talvez os peixes multiplicados. Então eles iam porque eles viam em Cristo a possibilidade de receber alguma coisa, uma cura, talvez ser alimentados, enfim. Então tinha esse segundo grupo. E tinha de fato o terceiro grupo, que era os discípulos, que eram poucos. E quando Jesus ele vê essa grande ou grandes multidões aqui, ou seja, era inumerável, talvez aqui mais de 30 mil pessoas, 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas estavam presentes nesse sermão. Então havia essas grandes multidões que estavam acompanhando a ele. E quando Jesus vê isso, Jesus olha para essa grande multidão, versículo 26, e diz: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Então Jesus olha para essa grande ou grandes multidões e diz: olha, se você quer vir a mim, e a ideia de vir a mim aqui é ser discípulo. Jesus está dizendo: olha, se você quer me seguir, se você quer ser o meu discípulo, primeira condição, você precisa odiar seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria filha. Imagine essa grande multidão, essas grandes multidões ali nesse momento, e Jesus olhando para eles e dizendo: olha, vocês querem vir a mim? Vocês querem ser meu discípulo? Primeira coisa, vocês devem odiar a sua família. Agora, entenda, quando Cristo está falando sobre odiar aqui, não é como nossa cultura. Nossa cultura, de fato, odiar é você ter ódio mesmo, é você desprezar, é você rejeitar a pessoa, é você ter inimizade contra essa pessoa. Então, Cristo não está falando isso. Cristo não está dizendo: olha, você rejeite seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Não, Cristo não está dizendo: olha, você despreze. Não. Na cultura hebreia, na cultura hebraica, o odiar significa desfavorecer menos. Ou, de uma forma mais clara, amar menos. Ter preferência menos. O que Cristo está dizendo é: se vocês querem ser meu discípulo, primeira condição, vocês precisam amar menos a sua família e amar mais a mim. Cristo está dizendo: vocês têm que preferenciar ou de alguma forma mais se dedicar mais a mim do que a sua própria família. É a primeira condição que Cristo coloca para ser um discípulo dele: amar a ele acima de todas as coisas. Amar a ele acima até mesmo da própria família. E não só da própria família, mas, como ele diz aqui, ainda a sua própria vida. Então essa primeira condição que Cristo coloca é que eu preciso amá-lo acima de todas as coisas. Nada pode tomar o lugar de Cristo. Eu não posso tentar amar a minha esposa, amar os meus filhos, amar o meu pai, amar a minha mãe, amar os meus irmãos, amar as minhas irmãs acima de Cristo. Ele está colocando aqui como prioridade mesmo. Cristo está dizendo: olha, eu preciso ser prioridade na vida de vocês. Se você tiver a esposa como prioridade acima de mim, não, você não pode ser o meu discípulo. Isso parece ser radical, né? Mas no Antigo Testamento isso já, os
Hebreus, eles já sabiam disso. Quando Deus instituiu os mandamentos, dizendo: olha, há um só único Deus. Vocês têm que servir apenas a mim. Vocês não podem criar nem imagem em cima, nem embaixo da terra. Vocês não podem prostrar. Enfim, vocês não podem servir a ninguém mais. Vocês devem me amar de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, de toda a compreensão. Você precisa se dedicar totalmente a mim. O que Cristo está fazendo aqui é simplesmente dizendo: olha, o que vocês faziam, vocês agora precisam fazer para comigo. Ou seja, vocês devem me amar acima de todas as coisas. Porque Jesus está colocando essa primeira condição aqui para essas grandes multidões? Como eu disse, servir a Cristo não é de qualquer forma. Porque eu posso vir a Cristo, eu posso vir a Ele, servir a Ele, ser discípulo dEle, mas em algum momento amar a minha esposa mais do que a Ele. E de fato, quando isso acontece, minha esposa se torna um ídolo para mim. E infelizmente tem muitos maridos ou muitas esposas que acabam colocando seu cônjuge acima de Cristo. Ou seja, acaba amando mais o seu cônjuge do que a Cristo. E aí se torna um ídolo. E aí a pessoa acaba olhando para o esposo, olhando para a esposa, olhando para o cônjuge e se torna um ídolo. No aconselhamento, quantos casais eu aconselhei que de fato para a esposa, o esposo era um ídolo. Ou o esposo, a esposa era um ídolo. Ao ponto que para servir a Deus acabava se tornando até uma dificuldade. Olha, pastor, minha esposa coloca dificuldade demais para servir a Deus. Enfim, meu esposo também coloca muita dificuldade para me servir a Deus. E acaba se tornando um ídolo. É por isso que Jesus está dizendo: olha, se vocês amar sua mulher mais do que a mim, vocês não podem ser meus discípulos. E filhos acabam se tornando ídolos também. Às vezes nós acabamos amando mais os nossos filhos do que o próprio Cristo. No Antigo Testamento nós temos um exemplo bem claro da fidelidade ou de amar a Deus acima de todas as coisas, um Abraão. Abraão já na sua velhice tem Isaac, seu filho, e Deus, para provar o coração de Abraão, para ver se de fato ele amava Deus acima de Isaac, diz: olha, pega o seu filho, suba ao monte, e chegando lá você vai sacrificá-lo a mim. E Abraão pega o seu filho e vai subindo ao monte, chega lá, coloca o seu filho deitado e levanta o cutelo para sacrificá-lo. Naquele momento que ele vai sacrificar o seu filho, Deus fala: Abraão, para, eu já sei que tu me ama. Ou seja, mas pode ser que aconteça nos dias atuais, que se Deus nos pedir, talvez o nosso filho, é claro que não vai pedir dessa forma, como pediu Abraão, mas talvez nós colocamos tanto atenção, ou cuidado, ou amor para os nossos filhos, que às vezes nos atrapalha a servir Deus. Se torna um ídolo do nosso coração. E ele está dizendo que se eu não amar menos os meus familiares, a minha família, eu não posso ser discípulo dele. E ainda vai dizer: e ainda a sua própria vida. Ou seja, ele está requerendo que eu ame ele acima de todas as coisas mesmo, até da minha família e até da minha própria vida. Se eu não amá-lo acima da minha própria vida, eu não posso ser discípulo dele. Porque nós vivemos num contexto que, infelizmente, o eu toma de conta. E aí nós pensamos só em nós mesmos. Não, eu tenho que ser eu e tudo. Ou seja, eu estou amando a minha própria vida acima de Cristo. Então, se eu estou nessa condição, que amando meu pai, minha família, meus irmãos, ou até minha própria vida acima de Cristo, eu não posso ser discípulo dele. Então imagina essa multidão, essas multidões aqui ouvindo isso,
primeira condição é ele já levar no barco. Opa, então não é de qualquer forma. Se eu quero seguir a Jesus, se eu quero ser discípulo de Jesus, então a primeira coisa, eu tenho que amá-lo acima de tudo, até da minha própria família e vida. Então, praticamente aqui, alguns já começou a desanimar. Servir a Cristo não é como eu pensava, não é como eu imaginava. Eu poderia amá-lo e amar as minhas coisas. Eu poderia amá-lo e amar a minha esposa conforme eu amo ele. Não. Primeiro, essa condição, ou seja, eu preciso amá-lo acima de todas as coisas. Ou seja, o chamado de Jesus tem precedência até mesmo sobre a relação familiar primária, matrimonial da vida. Servir a Jesus vai além minha família, meu matrimônio e a minha vida mesmo. Segundo, versículo 27, ele diz: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Talvez a primeira condição, as multidões aqui, ouviu, levou aquele barco. Talvez alguns pensou, tá certo, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, da minha família, dos meus filhos, da minha própria vida, eu preciso amar. Isso aqui de fato é verdade. Mas quando Jesus diz a segunda condição, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo, automaticamente, na hora, na mente daqueles que estavam ouvindo, eles viam o que acontecia na cruz. Quando Jesus fala da cruz aqui, pronto, automaticamente aqueles que estavam ouvindo já começou a amaldiçoar Cristo, com certeza. Mas espera aí, como é que é? Eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que ser crucificado, eu tenho que ser morto. Naquela hora eles ouviram, na mente veio a condenação da cruz, que era uma maldição para os judeus, principalmente. Porque quem ia para a cruz era só malfeitores, ladrões, assassinos. Só ia para a cruz homens que tinham cometido delitos graves, hediondos. E aí quando Jesus diz: olha, vocês querem ser de fato meu discípulo, vocês querem seguir após mim, então vocês devem tomar a cruz. A cruz significa aqui realmente morrer. O que Cristo está colocando, a segunda condição é: se vocês querem ser meu discípulo, então vocês precisam morrer. Ou a ideia é: se preciso for, morrer por minha causa. Essa é a segunda condição que Cristo está colocando como, ou para sermos discípulos. Morrermos para nós mesmos, ou morrermos para tudo. Ou seja, aqui implica, no contexto da época, a morte de fato. Porque aqui Lucas está escrevendo já no período, no contexto de perseguições, onde inúmeros já estavam morrendo. E Lucas está escrevendo para a sua comunidade, está lembrando essas palavras de Cristo e está dizendo: olha, servir a Cristo é de fato amá-lo acima de todas as coisas e agora morrer, se for o caso, por causa dele. E Lucas está lembrando aqui, de fato, que muitos estavam morrendo aqui na comunidade de Lucas por causa de Cristo, por causa da perseguição. Aqueles já estavam sendo perseguidos, aqueles já estavam sendo mortos, e ele está lembrando essas palavras, está dizendo: olha, vocês querem ser discípulos, de fato, vocês precisam, até mesmo se for, morrer. Para nós, talvez não chegamos a essa conclusão ainda, ou não chegamos a esse limite ainda no nosso país, porque não há essa perseguição dessa forma como havia aqui na época, no período de Lucas, de eles de fato serem perseguidos e até mortos por causa de Cristo, mas talvez implica para nós a questão de renunciarmos, a questão de sofrermos por causa de Cristo. Talvez não uma perseguição no ponto de morrermos, mas uma perseguição ao ponto de sofrermos por causa de Cristo, de sermos rejeitados por causa de Cristo.
de fato sofrermos por causa de Cristo. Isso talvez na nossa vida física, talvez na nossa vida de relacionamentos, comunidade, no sentido de eu preciso amar a Cristo, eu preciso agora morrer por causa de Cristo. Ou seja, sofrer por causa de Cristo. Quando falamos de sofrimento, ninguém quer passar o sofrimento. É por isso que muitos cristãos, aqueles que de fato se diziam cristãos, eles negaram Cristo naquela época. Porque eles até mesmo falavam, não, eu enfrento qualquer coisa. Não, por causa de Cristo eu enfrento. Lembra de Pedro? Não, Senhor, não te abandonarei. Pode vir o que vier. E aí, até mesmo quando foi prender Cristo, ele reagiu, cortou a orelha mal e tudo mais. Mas quando ele viu que Cristo foi levado preso, e Cristo estava sendo agora oprimido, e toda aquela questão de repreensão, os soldados bateram em Cristo, e aí ele está de longe vendo toda a situação naquela fogueira, e quando diz, olha, você estava com ele. Não estava com ele. O medo bateu. Pedro ficou com medo de ser preso também e de ser morto. Naquele momento ele negou Cristo. E Cristo já havia falado para ele, você quer ser meu discípulo? Você tem que morrer. Tomar a cruz e morrer. Então, ou seja, ser discípulo não é de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu preciso tomar a cruz. Se preciso for, morrer por causa dele. Como eu disse, não no Brasil, mas quantos países cristãos são mortos diariamente por causa de Cristo? Eles não negam Cristo. Eles vão presos, são açoitados e chegam a morrer por causa de Cristo. Missionários que vão para esses países apenas com um pensamento, pegar o Evangelho, aconteça o que acontecer. E chegam lá e acabam morrendo. Inúmeros testemunhos sobre isso, de missionários que vão para esses países, chegam lá, começam a pregar, os soldados prendem e matam. E a família às vezes ficam lá abandonados. Ou seja, por causa de Cristo, eles já tinham esse pensamento, eu vou morrer por causa de Cristo, se for preciso. Então chegará talvez uma situação em nossas vidas, não sabemos quando, mas talvez chegue um ponto de chega um ponto tal de uma perseguição que pode chegar esse nível, matar os cristãos, nos matar por causa de Cristo. E a questão é, será se eu estou disposto a morrer por causa de Cristo? Será se eu estou disposto a sofrer por causa de Cristo? Porque se eu não estiver disposto a sofrer ou morrer por causa de Cristo, eu não posso ser discípulo dele. Entenda, Jesus está colocando bem claro, Jesus está sendo o mais sincero possível aqui, ele está dizendo, olha, vocês querem ser meu discípulo, então, primeiramente me amem acima de todas as coisas. Segundo, toma a sua cruz. Ou seja, a ideia é de morrer mesmo, de fato, por causa de Cristo. Vocês precisam morrer por minha causa. Como diz o diácono Jair lá da nossa igreja, morra. Nós precisamos morrer por causa de Cristo voltar. Ele está requerendo os irmãos, e ele está colocando essa condição e está dizendo, olha, se vocês não querem morrer, então vocês não podem ser o meu discípulo. Se vocês não querem me amar acima de todas as coisas da sua família, você não pode ser o meu discípulo. Jesus está dizendo bem claro. Ele está dizendo, olha, não quer essa condição, seguir essas condições, então vai embora. Você não pode ser meu discípulo. Tem um sermão de Cristo, eu sempre, quando eu leio, me chama muito a atenção. Jesus prega um sermão duro para uma grande multidão também. Quando Jesus começa a falar do pão lá no deserto, e ele agora é o pão, e os pais o rejeitaram no deserto, e ele está rejeitando Cristo, ele começa a pregar esse sermão. A Bíblia diz que eles começaram
a se retirar. E aí Jesus olha para o discípulo e diz: e vocês? Não vão embora também não? E Pedro diz: para quem, Senhor, nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas aquelas grandes multidões que estavam ali começou a ir embora, porque eles não conseguiam ouvir aquilo de Cristo, aquele sermão de Cristo que era pesado para eles ouvirem. É como se Cristo está dizendo: vocês rejeitaram Deus e me rejeitam como Deus. E eles começaram a ouvir aquilo e foram embora. Essa aqui também, essas grandes multidões que estavam aqui, com certeza, quando começou a ouvir as condições de ser discípulos, começaram a sair. Porque, primeiramente, você precisa amar, e segundo, você precisa tomar a cruz. Esse segundo ponto é que, com certeza, eles ouviram isso de Cristo, imaginaram a cruz e disseram: não, peraí, eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que morrer. Não quero ser discípulo. Aí no versículo 28, ele ilustra, versículo 28 e ao 31, até o 32, ele fala sobre duas ilustrações para dizer sobre isso. Ele vai dizer: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos os que haveres ouvem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual o rei, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie uma embaixada pedindo condições de paz. Ou seja, Jesus fala duas ilustrações aqui para essas grandes multidões. Depois que ele fala a primeira condição, a segunda condição, ele diz: olha, eu vou chamar vocês a pensar. E ele ilustra o ser discípulo nessas duas ilustrações, ou o preço de ser discípulo nessas duas ilustrações, ou pelo menos pensar nessas condições. Ele vai dizer, primeiramente, aquele que vai construir uma torre. Primeiramente, ele senta, calcula a despesa para verificar se tem os meios para concluir. O que Jesus está dizendo é: se vocês querem vir a ser meu discípulo, se você de fato quer ser meu discípulo, pense no preço que vocês vão pagar. Pare, raciocine, ou seja, calcule, planeje, veja se de fato vocês terão condições de ser o meu discípulo. O que ele está dizendo, olha, é como aquele que vai construir uma casa. É como aquele que vai construir uma torre. Primeiramente tem que sentar, pensar, calcular. Como eu fiz. Quando eu fui casar, eu tive que pensar, raciocinar. Como é que eu vou pagar essa dívida? Como é que eu vou conseguir reformar essa casa? Para eu concluir e terminar. E Jesus está dizendo a mesma coisa para esses homens aqui, para essas grandes multidões. Olha, sente, pense, analise de fato se vocês querem ser muito discípulos. Primeiramente, me amem. Segundo, vocês precisam tomar a cruz, ou seja, se for possível, morrer por minha causa. Então, sente aí, quando Jesus ele interfere, porque ele vai falar da terceira condição no versículo 33, mas antes de falar da terceira condição, Jesus ele fala essa ilustração para dizer: olha, vocês querem de fato ser meu discípulo, então vocês precisam pensar. Não é pela emoção, não é pelo momento. Os irmãos sabem, irmãos, aqui que eu vim de igreja pentecostal. E infelizmente o que tinha de pessoas que vinham pela emoção, dizendo ser cristão, eram inúmeras. Principalmente nas campanhas que havia na igreja, campanha de prosperidade, bênção. Então, multidões praticamente levantavam a mão: não, eu quero aceitar Jesus. Aí na outra semana, cadê esse povo? Subia. Alguns permaneciam 1 mês, 2 meses, e aí daqui a pouco subia. E algumas dessas pessoas nós anotávamos no nome, endereço, e nós tínhamos um grupo de evangelistas, nós íamos visitar esse povo. E aí era interessante quando nós íamos visitar essas pessoas: olha, você foi aquele dia, recebeu Cristo como Salvador,
Você foi até uns dias, né, nos cultos, mas vocês sumiram, o que aconteceu? Ah, pastor, isso não é para mim não. Mas o que houve? Ah, mas servir a Deus é chato demais. Não, servir a Deus você tem que fazer uma série de coisas. Não, isso não é para mim. É isso que Jesus está dizendo. Olha, se você quer de fato servir a Cristo, você precisa pensar nas consequências disso. Você precisa pensar no preço que você vai pagar para ser discípulo. Você precisa me amar de fato acima de todas as coisas. Isso aqui já requer muito de nós. Porque é uma luta do nosso coração de fato amar Cristo acima de todas as coisas. Como disse, há coisas que se tornam ídolo no nosso coração, há coisas que nós nos prendemos tanto que nós não queremos tirar da nossa vida. Nós amamos essas coisas tanto. Segundo, nós não queremos sofrer por causa de Cristo. Algumas pessoas dizem, olha, eu não negaria Cristo diante de algumas circunstâncias. Não negaria. Será? Agora, sendo pai do segundo filho, Pedro, com 2 meses, vai fazer 3 agora, e pai do Isaac, fez 3 anos. Eu lembro quando eu pregava esses sermões, falando de não negar a Cristo em qualquer circunstância. Mas imagine um soldado pegar o seu filho, e você está diante do teu filho, e os soldados começar a torturar o teu filho. A perseguição, é claro que estou dizendo. E esses soldados olhar para você e dizer, olha, nega a Cristo que eu não mato seu filho. Rapaz, precisamos amar muito isso. Por isso que ele está dizendo. E era o contexto da época, como eu disse. Era o contexto de perseguição e morte. Quantos filhos morreram diante dos seus pais? Ou quantos pais morreram diante dos seus filhos? E os pais vendo o sofrimento ali, e naquele momento ele dizendo, não, eu amo Cristo demais. Eu não posso ajudar. Um dia nós veremos na glória. Era a esperança deles. E deve ser a nossa esperança. Então, Jesus está colocando essa ilustração aqui, essas 2 ilustrações exatamente para pensarmos. Não é para tomarmos uma decisão, não, eu quero servir a Cristo, e daqui a pouco, não, é muito pesado para mim servir a Cristo. Não, eu preciso amar, não, peraí. Não, eu preciso sofrer, eu preciso morrer por causa de Cristo. Não é para mim. E é isso que Cristo está dizendo, não é para você mesmo. Então ele está colocando essas 2 ilustrações, a primeira sobre essa torre que alguém constrói, ou vai construir, primeiramente se assenta, calcula, para verificar se temos bens para concluir, porque versículo 29 vai dizer, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O que Cristo está dizendo é, você precisa sentar, calcular, pensar, de fato, se vocês têm condição de ser o meu discípulo e arcar com a consequência. Porque senão, o que Cristo está dizendo com essa ilustração é, vocês podem até começar servindo-me, mas quando as exigências começar, essas implicações dessas exigências começar a ter efeito nas vossas vidas, você me largar e as pessoas dizem, começou a servir Cristo, já está no mundão de novo. Começou a servir Cristo, já está no pecado de novo. E aí as pessoas vão blasfemar e zombar, dizendo, olha, não teve condição de ser cristão. E é o que muitos acontece hoje. Quantas pessoas têm dado um mau testemunho? E as pessoas olham, principalmente vizinhos, aqueles mais próximos, olham, ser como cristão, como aquele ali. Por quê? Exatamente porque exige sacrifícios. Servir a Cristo exige sacrifícios. Eu preciso me sacrificar por causa dele. E a outra ilustração ele vai citar a mesma coisa. Um rei que indo a combater contra outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar
o que vem com ele contra 20 mil, o 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. O que Jesus está dizendo é: vocês precisam pensar, quer ser meu discípulo? Então essas são as minhas condições. Pense aí, amar a mim acima de todas as coisas, morrer por causa de mim. Vocês querem ser discípulo ainda? Terceiro, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aí Jesus chega na terceira condição dizendo: você quer ser meu discípulo, então você precisa renunciar. Ou seja, tudo quanto tem. Naquele contexto, a renúncia implicava de fato deixar tudo. Lembra do Sermão do Monte? Lá no capítulo 5, Jesus começa a trazer esse sermão. Também uma grande multidão que estava ali, Jesus sobe com o seu discípulo e começa a pregar para o seu discípulo. Mas no capítulo 4, Jesus vai trazer essas condições, e aqui, não recordando, mas no versículo 18 do capítulo 4 de Mateus, Jesus dizendo: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E lhe disse: vinde após mim. Ou seja, o mesmo cuidado, se vocês querem vir após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 29. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Para por aí, não. Passando adiante, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. Versículo 22. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Quando Jesus chama Pedro e André, eles estavam pescando. Era um trabalho. Eles eram pescadores. E aquela época, aquela cultura, eles viviam da pesca. A pesca, de fato, era um meio de sobrevivência dele. Jesus simplesmente fala: olha, vocês querem vir após mim? Então deixe pescar. A Bíblia diz que imediatamente eles deixaram as redes e seguiram. Ou seja, aqui para os discípulos implicava deixar o seu trabalho. Quando ele chama Tiago, filho de Zebedeu, João, eles estavam consertando os barcos e as redes. Ou seja, era uma empresa de conserto de barcos e redes naquela época. Eles eram empresários aqui. E Jesus disse: você quer vir após mim? E a Bíblia diz que no mesmo instante eles deixaram o barco e seu pai e seguiram. Eles renunciaram até mesmo o emprego e até mesmo a sua empresa. Pode ser que Deus exija isso de nós. Largarmos o nosso emprego. Nós conhecemos, o pastor Ilmar foi um desses que deixou o emprego para servir Cristo. Aí, de fato, de alguma forma, deixou a época o Banco do Brasil para servir a Cristo. Talvez Deus vai nos exigir isso, talvez vai te exigir isso, não é de todos. Mas, de alguma forma, nós precisamos renunciar coisas. Talvez um emprego que atrapalha. Talvez uma empresa que atrapalha servirmos a Deus. E aí vai dizer: quer me servir? Não deixe isso. Porque isso está sendo impedimento para me servir. Então essa terceira característica é a renúncia. Vai exigir de nós renúncia para sermos discípulos de Cristo. Renunciarmos coisas. Renunciarmos aquilo que talvez nos prende. Ao ponto de dizer: eu preciso largar isso. Não tem como eu servir a Deus e isso.
Ou de uma forma bem clara, quando Jesus disse, não tem como eu servir a dois senhores. Lá no contexto, eu não posso servir a Deus um dia. Pode ser que o trabalho me exige tanto que eu acabo deixando de servir a Deus. Nós sabemos o dia do Senhor para servir a Deus. E tem pessoas que acabam entrando em trabalhos, é claro que não generalizando, cada caso é um caso, deve ser estudado, ser aconselhado. Mas tem pessoas que vão fazer uma consulta de emprego, uma entrevista de emprego, e a pessoa já diz, olha, você precisa trabalhar de segunda a segunda. Ah, mas eu estou desesperado, eu preciso... E aí algumas pessoas, de fato, o momento, o contexto, acabam entrando nesses trabalhos. De segunda a segunda. E o dia do Senhor? E aqui não sendo radical, porque é claro, você vai ter folga, não tem como você trabalhar e não ter folga. Mas e o dia da folga? Será que cai no domingo? Porque pelo menos é um dia do culto que nós estamos diante do Senhor para cultuar. Talvez caia uma segunda, aí você precisa cultuar Deus, mas aí você precisa fazer toda essa artimanha para cultuar Deus. Porque já vindo na igreja, servindo a Deus na igreja, tendo o culto do domingo da igreja, já se torna difícil para alguns. Imagine você não ter um culto para servir a Deus naquele dia. E você tem que criar todo um culto para Deus. Então esse dia é o dia do Senhor. Eu preciso cultuar a Ele, santificar a Ele, servir a Ele. Se torna mais do que isso ainda. Então, ou seja, Deus vai exigir isso. Olha, você quer me servir ou quer o seu emprego? Então tem condições que eu vou precisar renunciar ao emprego mesmo, para ser discípulo dele. Renunciar a coisas para ser discípulo dele. O que me atrapalha ser discípulo? Eu vou precisar renunciar coisas da minha vida. Mas eu amo tanto as séries, né, como algumas pessoas dizem. Eu não perco uma temporada. E o tempo para Deus? Muitos anos atrás eu era assistidor ávido nessa questão de série. Assistia todas as séries. O problema é que quando eu começava a assistir, eu queria assistir todas as 5 temporadas de uma vez. Queria nem dormir, assistir isso. E o pior que acontece é isso. E aí isso estava tomando meu tempo. Eu falei, não, peraí. Cadê o tempo para Deus? Leitura bíblica, renúncia por causa de Cristo. Então, ou seja, vai exigir renúncia da nossa vida. Renunciar a coisas que nós amamos mesmo, coisas que nós queremos. E Deus está dizendo, para ser meu discípulo, você vai precisar renunciar. E se for possível, seu emprego, sua empresa, tudo, para o Senhor. Essas são 3 condições que Lucas está colocando para essa comunidade dele. E Jesus estava colocando para aquelas grandes multidões ali. Primeiramente, vocês devem me amar acima de todas as coisas. Segundo, vocês precisam tomar a cruz, ou seja, sofrer ou morrer por minha causa. E terceiro, vocês precisam renunciar tudo quanto for por minha causa. E percebe, nessas 3 condições, ele colocou sempre no final, aqueles que não cumprem isso não podem ser o meu discípulo. Se vocês não me amarem acima de todas as coisas, vocês não podem ser meu discípulo. Se vocês não tomarem a cruz e vierem após mim, vocês não podem ser meu discípulo. Se vocês não renunciar tudo quanto têm, vocês não podem ser o meu discípulo. Nessas 3 condições, Jesus enfatizou, vocês não podem ser o meu discípulo. Há condições, de fato, para sermos discípulos de Cristo. Como eu disse no início, não é de qualquer forma e de qualquer maneira. Eu tenho que fazer essa análise, como ele colocou essas 2 ilustrações. Eu preciso pensar, eu estou amando a Deus de fato acima de todas as coisas? Eu estou amando a Deus acima da minha família, dos meus pais, da minha mãe? Eu estou amando a Cristo acima da minha esposa, dos meus filhos, irmãos e irmãs? Eu estou amando a Cristo até mesmo acima da minha própria vida?
Eu estou amando a Cristo ao ponto de sofrer por Ele, carregar essa cruz, se preciso for morrer por causa dele. Eu tenho renunciado coisas por causa dele. Porque se eu não estiver fazendo isso aqui, ele está dizendo, você não pode ser você. Você está se enganando a si mesmo. E aí, quantos estão enganados dentro da igreja? Não, eu amo Cristo. Não, se for possível, eu morro por ele. Não, eu renuncio coisas. E aí, quando você senta e vai ver, tem coisas que você ama acima de Cristo, coisas que você não renuncia por causa de Cristo, não se sacrifica por causa de Cristo, tomar a cruz, sacrificar por causa de Cristo. Não é você. Então eu preciso amá-lo, eu preciso sacrificar por causa dele e renunciar por causa dele. Versículo 34 e 35 ele termina dizendo: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí Jesus termina para essas grandes multidões dizendo: olha, o sal. Sabe como é que é o sal? Eles tinham na cabeça, naquele momento, quando Lucas estava falando isso aqui, quando Jesus estava falando isso aqui, automaticamente ele sabia para que seria o sal. Naquela cultura, principalmente, preservação e tudo mais, sabor. E ele está dizendo: olha, quando o sal não presta, perde o seu sabor, ou vira insípido, se torna insípido, não presta mais para nada. Nem para jogar no chão e ser pisado em outro evangelho. O que Jesus está dizendo, terminando esse sermão aqui que ele estava pregando, ele está dizendo: olha, se vocês não seguirem essas condições e não terem essas condições de fato, vocês não prestam para ser um discípulo. Isso aqui foi o pontapé final. Jesus está dizendo: vocês não são salvos. Se vocês não me amam acima de todas as coisas, se vocês não querem sacrificar por causa de mim, e se vocês não renunciam coisas por causa de mim, vocês não prestam para ser discípulo. Isso aqui foi o chute e o pontapé final. Quem estava ouvindo, com certeza, que estava: eu não quero ser discípulo assim, não. Foi embora. Só discípulos, como o sermão do monte, ficou para ouvir o Senhor. Porque de fato, se eu não seguir essas condições, eu não posso ser discípulo. E não sendo discípulo, eu não tenho como exercer as características do discípulo. Principalmente ser sal. Como Jesus no sermão do monte disse: ser sal e luz, ou luz e sal. Quando eu sou discípulo, eu sou luz, e quando eu sou discípulo, eu sou sal da terra. E aí está dizendo: se vocês não são discípulos, então de fato vocês não prestam. Então essas três condições aqui públicas para sermos discípulos. O preço de sermos discípulos: amar a Deus acima de todas as coisas, ou Cristo acima de todas as coisas. Sacrificarmos por Ele, se for possível até morrermos por causa dele. E renunciarmos todas as coisas por causa dele. Convido você a fechar os seus olhos, a refletir sobre isso neste momento. Como essas ilustrações neste momento, pensar: Senhor, será que de fato eu tenho amado o Senhor acima de todas as coisas? Ou ainda tem coisas que ocupam o seu lugar na minha vida? Talvez meu esposo, meu cônjuge, talvez os meus filhos, meu pai, minha mãe, ou eu mesmo. Ou eu não tenho sacrificado por causa de Ti, ou eu não tenho renunciado por causa de Ti. São momentos que você tem, nós temos, para refletirmos sobre isso. E se em algum dessas condições você ou eu estou em falha, este momento é um momento de arrependermos também, dizer: Senhor, eu não quero te servir por emoção. Eu não quero achar que estou sendo discípulo quando na realidade não estou sendo discípulo. Eu quero servir o Senhor de fato, como Ele deve ser servido.
Eu quero ser um discípulo verdadeiro do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante da Tua presença neste momento, Deus. O fato, Senhor, ser discípulo do Senhor não é de qualquer forma e nem de qualquer maneira. Sermos cristãos não é de qualquer forma e nem de qualquer maneira. Ainda que estamos vivendo, ó Deus, em um tempo, em uma cultura que muitos dizem ser cristãos, mas eles não amam o Senhor acima de todas as coisas. Eles não sacrificam por causa de Ti. Eles não renunciam por causa de Ti. Qualquer circunstância, qualquer sofrimento, qualquer perseguição, qualquer situação, eles deixam o Senhor, porque de fato não são verdadeiros discípulos. Nós, ó Deus, ainda que enfrentamos sérias coisas, nós queremos permanecermos firmes diante do Senhor. Nós queremos amar o Senhor, Deus, acima da nossa família. Amar mais o Senhor do que as nossas famílias. Queremos cada vez mais nos sacrificarmos por causa de Ti, tomar a cruz, ó Deus, e seguir o Senhor até a morte. E renunciarmos coisas, ó Deus, que ainda tomam o seu lugar na nossa vida. Coisas banais, coisas fúteis, coisas inúteis, ó Deus. Coisas que tomam tempo da nossa vida. E poderíamos estar nos dedicando ao Senhor e ainda estamos presos a coisas tão fúteis, Senhor, que não agrega nenhum valor, que não nos traz nenhuma espiritualidade, pelo contrário, nos faz nos afastar mais ainda de Ti. Por isso, ó Deus, se nós estivermos pecando em alguma dessas condições aqui, nos perdoa. Nos perdoa. Talvez por amar mais a nossa família do que o Senhor. Nos perdoa, Senhor, por nós não nos sacrificarmos. Perdoa-nos por não renunciarmos, ó Deus, por causa de Ti. Nós queremos ser verdadeiros discípulos, ser encontrados fiéis diante da Tua presença, sem nenhuma falha, sem nenhum erro diante do Senhor. Cada vvez mais mude o nosso coração, cada vez mais transforme o nosso coração diante da Tua presença, Senhor, para estarmos verdadeiramente como discípulos do Senhor. É o que nós oramos nessa manhã, Deus, tendo a certeza do perdão do Senhor em nossas vidas, dessas falhas que estamos tendo de sermos discípulos. E pedimos cada vez mais a Tua ajuda, Teu Espírito Santo que habita em nós, para que venhamos cumprir cada vez mais as Tuas exigências para sermos discípulos do Senhor, para honrar o Senhor, glorificar o Senhor nas nossas práticas, atitudes, em tudo em nós, Deus, para de fato servir o Senhor, glorificando a Ti, Pai. É o que nós oramos e somos muito gratos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.